A paz do Senhor Jesus Cristo, amados do Senhor, viemos por este meio informar que o vídeo que está assistindo não é da nossa autoria, mas sim do canal Revelando o Inferno. Apenas estamos passando, pois o conteúdo é de grande relevância para as nossas vidas. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu nasci em uma família budista, que era muito disciplinada e firmemente enraizada nos valores da vida. Aos 18 anos, comecei a viver por conta própria após conseguir um emprego. Sempre fui dedicada à leitura e devorava muitos livros. Um dia, enquanto passava por uma livraria, um livro na vitrine chamou minha atenção: A Divina Revelação do Inferno. Na cultura budista, esse tema nunca era abordado, mas algo sobre aquele livro me atraiu e decidi comprá-lo, mesmo sendo o único livro evangélico que eu possuía. Conforme comecei a ler, fui tomado por um profundo medo. Uma voz interior me dizia que o inferno era real. Esse sentimento me levou a um intenso arrependimento pelos meus pecados. Sempre que o nome de Deus era mencionado, eu pensava em Buda. No entanto, ao terminar a leitura, algo mudou dentro de mim. Comecei a acreditar em Jesus. Nunca havia frequentado uma igreja, e em meu país, onde o budismo predomina, é raro encontrar uma igreja aberta. Descobri que a verdadeira vida e paz estão em seguir Jesus. A liberdade que os jovens experimentam aqui na Malásia é, na verdade, um veneno para suas almas, levando-os a uma morte espiritual e a um grande vazio, fazendo-os perder o verdadeiro sentido da vida. A vida é Jesus, e quem se desvia desse caminho perde a própria essência da vida, entrando em um estado de tormento e tribulação espiritual. Não há paz, apenas incerteza e ilusões do mundo. Morar sozinho me trouxe muitos desafios, e o desânimo começou a tomar conta de mim. Pensamentos malignos tentaram me levar ao uso de drogas e álcool, mas aquele livro, A Divina Revelação do Inferno, trouxe esperança ao meu coração. Embora eu não tivesse uma Bíblia, as palavras do livro impactaram profundamente minha alma, derrubando as muralhas dos desejos malignos e abrindo meu coração para algo novo. Fiz minha primeira oração, mesmo sem saber como orar. Pela primeira vez, me ajoelhei diante de um Deus que meu povo não aceitava, mas que eu reconhecia como o único e verdadeiro. Depois dessa oração, entreguei minha vida a Jesus e fui dormir. Naquela noite, tive minha primeira revelação em sonho. No sonho, eu estava em um lugar completamente escuro, sem nenhuma luz. Uma voz vinda do céu me disse: Este lugar é o país que não tem Jesus. Caminhei por esse lugar sem encontrar nada, apenas ouvindo o rugido de um leão. Fiquei desesperado, pois não conseguia ver nada, e aquele leão, que não era como os leões da África, mas completamente negro e escondido na escuridão, me atacava. Ele arranhava meu braço, mas alguma força maior impedia que ele me matasse. Eu tropeçava e caía no chão, mas sempre me levantava, continuando a busca desesperada por uma luz, um lugar onde eu pudesse me esconder daquele leão. Finalmente, consegui sair daquela escuridão e entrei em um lugar iluminado. Naquela luz, eu podia ver claramente. Quando menos esperava, a fera estava ali perto de mim. Havia me seguido e eu consegui ver aquela fera que tanto me arranhou. Não era um leão que pensei que fosse por rugir. Na escuridão eu só conseguia ouvir, não via claramente. O que realmente era a fera? Um tigre negro de 2 cabeças e uma cauda de serpente. Aquele lugar de luz me revelou quem era a fera que me atacava sem parar. A luz de Deus abre os olhos espirituais para nós enxergarmos o nosso inimigo verdadeiramente. A luz revela o mal que está em oculto na escuridão, quando aquela fera percebeu que eu enxergava perfeitamente e que os seus planos não poderiam ficar mais escondidos. A fera tentou me devorar vivo e pulava em cima de mim para me atacar. Mas dessa vez, eu me desviava e esquivava das suas unhas. Não estava mais naquele lugar escuro que me impedia de ver a fera. Quando a luz de Deus abre os seus olhos, o diabo fica furioso e tenta lhe matar. Mas quem está na luz fica vigilante contra as investidas de Satanás. A fera insistia em me ferir, até que uma espada apareceu perto de mim. Eu estava cansado de fugir daquela fera e peguei a espada para enfrentá-la. Fugir do diabo e das suas dificuldades não é a solução. Temos que encarar os problemas de frente com a fé em Jesus. A palavra diz resistir o diabo, e ela fugirá de vós.
Quem tem que fugir não é você e sim o diabo. Eu não podia viver fugindo para sempre e com coragem igual a Davi enfrentei. Aquela espada que apareceu para mim me motivou a lutar. Eu lutei com aquela fera e consegui feri-la com um golpe mortal que fez-a morrer. Aquela espada simboliza a palavra de Deus, que usamos para vencer o diabo. Finalmente livre da fera, segui meu caminho. Na manhã seguinte, ao acordar, eu ainda não compreendia o significado do sonho, pois ainda não era um cristão espiritual. Hoje, sei que aquele mundo escuro representava o caminho em que eu andava, e a fera era um demônio que oprimia minha vida. O lugar de luz onde encontrei refúgio é o caminho de Jesus, e a espada que apareceu foi um missionário da Dinamarca que me trouxe uma Bíblia. A fúria de Satanás, por eu ter encontrado a luz, significa que nosso inimigo espiritual foi revelado. Minha luta contra a fera no sonho foi uma batalha espiritual que vivi na realidade. O demônio se manifestou em meu pai, que era budista, e tentou me matar. Mas eu expulsei o demônio dele e ganhei sua alma para Jesus, além das almas dos jovens da minha vila. Houve uma forte perseguição contra nós, mas com o tempo, ela se acalmou. Tudo isso fazia parte da minha luta com a fera, e assim como no sonho, eu venci aqueles que me perseguiam. O missionário dinamarquês que me deu a Bíblia entregou-me uma espada que me permitiu vencer. Com sua ajuda, traduzi a Bíblia inglesa para minha língua através da internet e criei uma segunda versão. O diabo se incomodou comigo por ser o único cristão da vila, e eu me tornei um perigo para seus planos. Ele queria me destruir para impedir que outros cristãos surgissem naquela terra budista. Satanás anda rugindo como um leão, buscando a quem possa devorar. Aqueles que se afastam da luz de Jesus se aproximam da escuridão e caem nas profundezas do abismo, onde não há a luz de Cristo. Eu, ao contrário, me aproximei de Jesus e sua luz brilhou sobre mim. Comecei a orar e a meditar em cada versículo da Bíblia. Aos poucos, a palavra de Deus tem me edificado, e assim escapei do leão das trevas que busca presas fáceis. Se a chama da fé se apagar, o leão da escuridão se aproximará. Os demônios rugem ao nosso redor, mas a presença de Deus nos protege. O missionário que me deu a Bíblia me levou para seu país, a Dinamarca, onde ele disse que haveria melhores condições para me ensinar e preparar como crente. No meu país, há milhões de livros budistas, e os recursos para ensinar o Evangelho são escassos. Viajei com ele para aprender mais sobre a palavra de Deus. Desde então, tenho orado e absorvido a mensagem de Jesus, e ele tem derrubado as barreiras em minha vida, lutando por mim. Certo dia, após uma jornada de evangelização, voltei para casa por volta das 5 da tarde, sentindo uma forte dor de cabeça. Fui dormir e entrei em um sono profundo. Uma hora depois, senti como se estivesse em pé, olhando para meu corpo deitado. Uma escuridão começou a se aproximar, invadindo a casa. Um túnel negro apareceu diante de mim e uma força maligna me puxou para dentro. Aquele lugar parecia uma placenta, com um formato circular perfeito, que se moldava e se movia como uma substância maleável. Essa placenta estava viva e se alimentava de almas, crescendo em tamanho tanto em comprimento quanto em largura, como se fosse uma bexiga inflando para suportar uma grande quantidade de almas. Um monstro horrível e de aparência repugnante apareceu, dizendo: Eu tenho uma ordem divina para não te machucar. Vou te mostrar como são as leis aqui no inferno para todos os seus moradores. Ele me levou para diferentes partes do inferno, e eu sentia um medo profundo por estar na companhia daquela criatura. O monstro tinha um grande olho em sua testa, e seu corpo era coberto de olhos que vigiavam todo aquele lugar. Um daqueles olhos que fica em suas costas piscou para mim. Ele tinha ouvidos nas costas e em cima dos ombros. Tinha narizes espalhados pelo seu corpo que saía secreções. Esse monstro fedia muito. Entramos na primeira sala do inferno que faz parte da casa de tortura. O monstro disse: Aqui estão todos os que tinham pensamentos malignos quando estavam na terra. Eles não deixavam de pensar em maldades e morreram em seus pecados. Os demônios torturadores abriam os crânios e arrancavam o cérebro das pessoas e se alimentavam. O monstro me levou para a segunda casa. Os demônios torturadores com ferro quente furavam os olhos das pessoas. O monstro disse: Essas pessoas são as que assistem televisão, conteúdos pornográficos em sites, revistas e livros.
O monstro olhou para mim e disse: Os seus olhos são maus. Lá na terra tu olhavas para mulheres sensuais. E se você não crucificar esses olhos malignos, quando morrer estará nessa sala, e terás os olhos perfurados eternamente. Quando o monstro disse isso, eu fiquei com muito medo. O monstro me levou para a terceira sala do inferno. Ele disse: Todos os que estão nessa sala usaram os seus ouvidos para ouvir a nossa voz, e fizeram tudo o que nós mandamos. Eles também ouviram o nosso evangelho e fizeram a nossa vontade. Os demônios furavam os ouvidos das pessoas e depois arrancavam. Eles pegavam as orelhas das pessoas e fritavam em uma frigideira gigante. O monstro disse: Essas pessoas que estão aqui ouviam músicas que não são cristãs. Aqui estão cristãos que ouviam as nossas músicas. Todas as músicas que louvam o mundo, o dinheiro, a mulher e as riquezas são nossas. Qualquer música que não louva a Deus pertence a nós. Os demônios empurravam um ferro quente em brasa nos ouvidos das pessoas que ultrapassavam o outro lado. O monstro me levou para a quarta sala do inferno. Ali tem todos os jogos adultos e infantis como xadrez, dama, baralho, dominó, jogos de máquinas e de casas lotéricas. As pessoas que são torturadas ali são viciadas em jogos. Eu vi crianças viciadas em games naquela sala. Os demônios cortavam as mãos dos viciados em jogos. O monstro disse: Aqui tem cristãos viciados em nossos jogos de entretenimento. Alguns deles gastavam os seus dinheiros em apostas. O monstro me levou para a quinta sala. Eu vi caldeirões cheios de corações humanos em lamas fervendo. O monstro disse: Esses corações que estão nos caldeirões são maldosos e guardaram desejos e pensamentos pecaminosos. Quando subir à terra, não guarde nada de ruim em seu coração, para não vir parar aqui. As pessoas daquela sala não tinham corações. No lugar do coração havia apenas um buraco vazio. O monstro me levou à sexta sala. É uma sala de dança que parecia uma sala de show. A realidade é que o show daquela sala não parecia igual na terra. Todas as pessoas eram obrigadas a dançarem em cima dos pregos de brasas. Cada pisada nos pregos o sangue jorrava. Os bêbados estavam sentados na cadeira que prendiam eles para não saírem. Todos bebiam ácidos que derretiam as suas gargantas. Todas as bebidas alcoólicas são ácidos no inferno. O monstro me levou para a sétima sala. Ali é um prostíbulo, onde os demônios forçam homens afeminados e mulheres de programas a fazer sexo com eles. Tudo o que eles faziam na terra, fazem no inferno. O monstro me levou para a oitava sala. Ali estão todos os jovens que são castigados por desobedecerem aos pais. Os demônios tinham chicotes de aço em chamas e judiavam desses adolescentes. O monstro disse: Esses rapazes não obedeciam aos seus pais. Não aceitavam as suas autoridades. Eles não entendiam os pais e discutiam. Os seus pais eram desonrados pelos filhos rebeldes. O monstro me levou na oitava sala. E ali estão todos os mágicos e ilusionistas sendo torturados. Eu vi palhaços de circo sendo torturados. Eles estão ali por fazerem a imagem de Deus na imagem de palhaço. Os que fazem mágicas e truques também estão ali. O monstro disse: Qualquer brincadeira que engana e ilude as pessoas são nossas. O monstro me levou na nona sala. Ali estão todas as pessoas que foram enganadas pelos livros, revistas e jornais. Dentro daquela sala tinha uma banca de jornal. O monstro disse: A nossa mentira está espalhada pelas bancas de jornais da terra. E todos que compram esses materiais estão perdendo o seu tempo e deveriam estar lendo a Bíblia. Nós criamos essas bancas para distrair e roubar o tempo deles. Olha a mentira das novelas nas revistas. Os noticiários dos jornais são uma mentira para vender. As revistas fazem propagandas de incentivo para ver os próximos capítulos das novelas. O monstro mostrou gibis de história de quadrinhos e mangás. O monstro disse: Os povos da terra enxergavam essas histórias em quadrinhos como inofensivas. Mas são nessas revistas em quadrinho que estão nossas doutrinas. Temos ganhado muitas crianças através dos gibis e desenhos. Todos os que são torturados pelos demônios foram enganados pelas revistas, livros e jornais. O monstro me levou na 10ª sala. Para minha surpresa, só tinha criança de 5 a 10 anos de idade. Os demônios atormentavam todas as crianças. Eu vi como de dentro da cabeça dessas crianças pegava fogo e fumaçava.
Nessa sala tinha brinquedos como bonecos, super-heróis de plástico e bonecas femininas. Aqueles brinquedos criavam vida, pareciam que estavam possuídos e davam gargalhadas. O monstro disse: Aqui é a idolatria infantil que implantamos dentro dos lares. Criamos os super-heróis salvadores do mundo para doutrinar as crianças. As suas memórias do verdadeiro salvador de suas almas desaparecem. Eles preferem os heróis em quadrinhos que não existem, ao invés daquele herói que entregou a sua vida para salvar a humanidade. Essa é a nossa mentira que trazemos do mundo de ficção a cada criança. O monstro me levou para a 11ª sala. Ali estão todos os praticantes de artes marciais, não importa a modalidade de luta. Um octógono, talvez um tatame ou ringue. Eu não sei dizer o nome, mas é um lugar de lutador. Os demônios jogavam os lutadores naquele ringue e diziam: Vamos lutar. Os demônios davam socos neles que voavam para cima. Os demônios torturavam os lutadores samurais. Eles eram retalhados pelos demônios que usavam espadas. Eu vi como eles cortavam as cabeças, pernas, braços e outros pedaços que ficavam espalhados pela sala. O fogo brotava do chão daquela sala e queimava os corpos. O monstro me tirou da casa do terror e começamos a caminhar pelo inferno. O monstro disse: Vou lhe mostrar o seu antigo ídolo que tanto o adorava. Ele me levou para um lugar onde eu vi o lutador Bruce Lee. Ele era o meu ator preferido, um dos maiores instrutores de artes marciais do seu tempo. Antes da minha conversão, eu assistia os seus filmes. Eu gostava muito dele, e se estivesse vivo, eu queria conhecê-lo. Quando ele morreu, eu tinha 1 ano de idade. Eu sabia que jamais poderia conhecê-lo por estar morto. Mas no meu arrebatamento, eu conheci o Bruce Lee. Eu o vi em um estado de tristeza profunda. Há anos que ele está naquele lugar de tormento. Eu disse para o monstro: por que ele não está na sala de tortura dos lutadores? O monstro disse que ele era muito famoso e não podia ficar em um lugar qualquer. Por isso ele foi jogado em um lugar de famosos. Eu me aproximei dele e cheguei perto. Bruce me pedia ajuda para eu tirar ele daquele lugar, pois já não aguentava mais sofrer. Chegaram alguns demônios e começaram a torturá-lo. Os demônios zombavam dele dizendo: Mostra os seus golpes se pode nos derrotar. Tu é o rei da luta. Um daqueles demônios disse: Eu possuía você para não perder as lutas, ou pensou que era invencível. Sem mim, não faria tudo aquilo. Eu fazia você dar saltos altos. Aquele demônio começou a aplicar golpes no Bruce Lee e jogava ele no ar. Até que esse demônio quebrou os ossos dele com vários chutes. Bruce ficou no chão gemendo de dor e as chamas saíam do chão e queimavam o seu corpo. Antes da minha conversão, eu gostava dele. Aqui na Ásia é normal ter o Bruce Lee como ídolo. As artes marciais faz parte de nossa cultura. O monstro disse: Todos que praticam artes marciais são nossos. E aqueles que fazem meditações a Buda, nós possuímos os seus corpos. Quem adora Buda vai vir para o inferno. O monstro disse: Se dependesse de mim, jamais revelaria as nossas obras na terra. Fomos obrigados a revelar os nossos planos. Agora diga para os cristãos tudo isso lá na terra. Muitas almas do seu país vão ser salvas por causa dessas revelações. O monstro saiu da minha frente com muita ira. Fogo saía do seu nariz. O anjo do Senhor veio me resgatar. Ele desceu até o inferno e me tirou dali. Eu nunca tinha visto um anjo e fiquei maravilhado da luz que saía do seu corpo. O anjo levou a minha alma para a casa. Eu estava de volta à terra. Eu estou na Dinamarca fazendo a obra com um missionário. Eu pretendo um dia voltar para o meu país e combater o budismo da Malásia. O budismo prega que não existe nenhum Deus absoluto. Eu posso dizer que Jesus é absoluto. O budismo ensina que podemos seguir o nosso caminho. Temos que seguir a palavra de Jesus. O budismo acredita que o homem não tem valor e acredita na reencarnação. O homem tem valor para Jesus. A reencarnação não existe. Ninguém retorna mais à Terra. Quando a pessoa morre, ela vai ou para o céu ou para o inferno. O budismo ensina que a força do universo ilumina o homem para a salvação. Jesus é o único que salva. Ninguém consegue se salvar sem a iluminação dele. As bênçãos de Jesus estão nos que ouvem a verdade. Amém. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal para novos conteúdos. Também compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Deus te abençoe.